E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. E aqui quem está falando é Rafael Feliciano. E estamos aí, né, para mais um devocional. Eu espero que possa abençoar, né, o seu coração, que a palavra de Deus, o Espírito Santo, possa trazer um entendimento, uma clareza do que nós vamos falar aqui um pouquinho. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você esteja por dentro de tudo que nós estamos falando, né? Dentro desses devocionais, e que a palavra de Deus, com a nossa principal intenção, possa trazer uma resposta, uma direção ao seu coração. Amém? E hoje, galera, nós estaremos falando um pouquinho acerca da importância de andarmos no Espírito, né? Para que nós não venhamos a cumprir, né? Ou a executar as concupiscências da carne, né? Ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos carnais, eles não sejam apoderados em nossas vidas. E nós vamos ler a palavra do Senhor aqui na carta aos Romanos, né, que o apóstolo Paulo escreveu. Se você tiver com sua palavra, puder nos acompanhar. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 12 e o 13. De 13 e 14, a palavra vai nos dizer assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que palavra tremenda, né, gente? Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele vem falando aqui nesse capítulo muito interessante, ele fala, portanto, né, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já vem falando, né, acerca dessa luta constante. No capítulo 7 ele dá uns detalhes da vida dele, da dificuldade, quão grande é a dificuldade de nós vencermos, né, a nossa carne, nós deixarmos o Espírito Santo de Deus governar o Espírito, né, governar nossas vidas. E nesse versículo aqui eu vejo uma das chaves, né, de extrema importância para que nós venhamos a vencer, né, a darmos lugar ao Espírito de Deus. Em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que existe uma luta constante entre o Espírito e a carne, né? O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que eles se opõem. Não tem como as duas naturezas, né, caminharem junto, ou seja, a vontade da carne e a vontade do Espírito serem feitas continuamente em nossas vidas, né? Paralelamente em nossas vidas. Mas para a vida do cristão, a vida daqueles que desejam, né, viver a vontade de Deus, é necessário, que nem diz aqui o versículo que nós lemos, versículo 13, que fala, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Então, olha o que o apóstolo Paulo ele já vem falando, né? Ele já vem instruindo cada um de nós. Ele fala, se nós caminharmos segundo a carne, nós estamos caminhando para a morte. Né? Você já ouviu alguma pessoa falando assim de que não, mas se eu fizer obras boas, eu não preciso ter uma vida com Deus, não preciso ir para uma igreja, não preciso ter comunhão com os irmãos, é só ser uma boa pessoa, é só eu dar um bom testemunho, ajudar aquele que precisa, né, amar as pessoas. Só que tudo isso se torna limitado se nós não estivermos aliançados, né, no governo do Espírito. Ele fala assim, nós caminhamos segundo a carne, porque muitas vezes a intenção da nossa carne, da nossa natureza, aparentemente parece ser a correta. Parece ser algo saudável, parece ser algo bom. Só que na verdade existe um destino quando nós caminhamos segundo a nossa natureza, que é a morte. O nosso destino, aquele que caminha segundo a carne, ele está caminhando para uma morte. E essa não é apenas morte física, mas a morte, principalmente a morte espiritual. É a morte que nos que faz com que a gente não entre, né, com que a gente não herde a salvação, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas em contramão a isso, ele fala, continuando no versículo 13, né, ele fala, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente viverão. Olha que maravilha. Ele fala, se pelo Espírito, esse Espírito, gente, o homem, né, ele é feito de corpo, alma e Espírito. A Bíblia, que o apóstolo Paulo não está falando do nosso espírito, o espírito do homem.
Ele está falando do Espírito de Deus, mas se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, certamente viverá. Sabe o que ele está nos ensinando? Sabe qual a lição que ele dá para cada um de nós? De que é impossível com nossas forças, com nossos intelectos, né, com a nossa sabedoria humana, nós vencermos a carne. Nós vencermos a nossa natureza. É impossível. A única forma que conseguimos vencer a natureza humana, a carne, né, é só através do Espírito de Deus. Por isso que é de extrema importância nós deixarmos o Espírito Santo nos governar. Jesus ele fala que o Espírito ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então não existe como, não tem outra possibilidade, não existe força em nós para vencermos a nossa natureza. É por isso que muitas pessoas, né, andam inconstantes. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não existe uma constância, porque ela não se deixa governar pelo Espírito. A Bíblia fala para que nós venhamos ser firmes e constantes na obra de Deus. Firme e constante. A nossa natureza sempre vai nos levar a ficar oscilando. Oscilando, né? Quando estamos com autoestima, quando as coisas ao nosso redor estão bem, nós estamos lá em cima. Só que quando as coisas vão mal, não vão do jeito que nós queremos, descemos lá para baixo. E fica assim. Tá bem? Tô lá em cima. Tá mal? Tô lá embaixo. Isso é inconstância. Isso é falta de governo do Espírito. Só que quando nós estamos guiados, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencer a carne. Porque quando o dia mal vier, que entristece a nossa natureza, nós continuamos constantes. Nós continuamos firmes, porque existe o Espírito Santo de Deus nos guiando em toda a verdade. Falando para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, gente, essa palavra trazendo aqui para cada um de nós, né? Quem será que está governando as nossas vidas? Nós mesmos, a nossa natureza, que tem um destino para nós. A nossa natureza humana, ela preparou um caminho que se chama morte. Agora, o Espírito de Deus, se pelo Espírito, se pelo governo dele, se eu me render à vontade dele, que muitas vezes, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês, que muitas vezes a vontade do Espírito, certamente ela não vai de acordo com a nossa vontade. Ela vai em uma contramão, ela vai para o caminho correto, ela vai nos levar para o caminho que precisamos trilhar. E esse caminho muitas vezes nos leva a ter grandes experiências, renunciar a muitas coisas, muitas vontades, muitos desejos, né? Que normalmente a nossa natureza carnal gostaria e teria maior prazer de viver de acordo com aquilo. E no versículo de número 14, né, ele fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele já deixa bem claro aqui, gente, a única forma de vencermos nossa natureza é sermos, né, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse novo vai viver de acordo com o governo de Cristo. Não tem como eu viver o novo de Deus, eu viver tudo que Deus tem para minha vida, se eu não me deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Quantas coisas querem nos governar, gente? Pessoas, circunstâncias, prazeres. Quantas coisas querem governar as nossas vidas? Só que existe só uma que nos leva para o caminho perfeito, para o caminho agradável. É vivermos de acordo com o governo do Espírito de Deus. Amém? Fica com essa palavra aí, eu espero que tenha abençoado a sua vida e vamos juntos nos despojarmos das nossas vontades, deixar de lado o governo da carne e nos deleitar e nos entregar por inteiro ao governo do Espírito. Que certamente ele nos conduzirá para a vida e vida com abundância. É o que Deus tem preparado para você. É o que Deus tem preparado para mim, para cada um de nós. Mesmo que doa processos, que ele vai tirar muitas coisas, certamente, para colocar dentro de nós as coisas necessárias. Vai doer um pouquinho, mas é necessário para o nosso crescimento. Amém? Deus te abençoe. Pense nisso. Quem governa a sua vida? A sua carne, a sua natureza humana ou o Espírito de Deus?
Se for a sua carne, existe um caminho ruim, que é a morte. Mas se for o Espírito de Deus, você está caminhando para a vida, e vida com abundância. Que Deus te abençoe. Aqui é Rafael Feliciano e valeu!